Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Baldino Moreira e eu vou comentar com vocês aqui um pouco sobre indicadores reprodutivos em fazendas leiteiras, né? Primeiro me apresentar, eu sou técnico em agropecuária pela Escola Agrotécnica Federal de Moçambique, né, hoje Instituto Federal, médico veterinário formado em Lavras em 2010, estou no Reagro aí desde 2009 como estagiário, participo da equipe técnica e dos cursos de capacitação, e pós-graduação, e também realizei duas pós-graduações como aluno aí no Reagro. E recentemente aí concluí o mestrado em zootecnia e produção animal na Escola de Veterinária com a professora Sandra Gesteira. E meu objetivo aqui hoje é falar um pouco sobre o impacto dos indicadores reprodutivos na rentabilidade da fazenda leiteira, né? Então, aqui é uma simulação aí que a gente utilizou dados do IDEAGRE, dados de fazendas assistidas pelo REAGRO e também dados do ILB, né? Para compor aqui esse quadro, onde a gente consegue, aí, com gestão de indicadores reprodutivos, sair de um DEL de 190 na propriedade para um DEL de 160. Consequentemente, a gente tem um aumento de produção de leite, é o que eu vou explicar aí nos próximos slides, né? Que nesse caso foi de 4,2 litros por matriz, que representou aí 420 litros a mais por dia a cada 100 vacas, né, saindo da produção aí de 2.300 para 2.700, que no ano representou um aumento aí de 150 mil litros, né, sai de 840 para 990. O que é o ganho? Né? Todo o custo fixo já estava acontecendo na fazenda, e vários outros custos que a gente chama de CPV, né, custo do produto vendido, como medicamentos, pré-dilúvio, pré-DIP, pós-DIP, também estavam sendo gastos com essa produção. Então, a margem de contribuição, nesse caso, é a receita menos o custo alimentar. Porque o custo alimentar, sim, se a vaca produzir mais leite, a gente vai aumentar ele, né? A gente tem uma continha de eficiência aí, né, que na verdade a vaca também tem um custo fixo dela, mas vamos considerar aí um número que a gente vê de fazenda mesmo, que é o custo alimentar. No caso aqui, são R$ 2,13 de receita, menos 81 centavos de custo alimentar, tem uma margem de contribuição aí de 1,32. Quando a gente multiplica 150 mil por esta margem de contribuição, vamos chegar aí em R$ 202 mil a mais por vaca, para cada 100 vacas em lactação aí no rebanho. Então, vamos contextualizar um pouco, eu vou explicar um pouco o que é o DEL, e logo após a gente vai comentar um caso de um cliente nosso aí que teve sucesso aí na gestão dos indicadores, utilizando a ferramenta IDEAGRE, né, os relatórios, e conseguiu mudar a realidade dele. A gente vai tentar quantificar em dinheiro o que isso representou para ele. Então, o DEL, né, nada mais é do que a média dos dias em lactação de todas as vacas em produção. Então, aqui eu simulei uma fazenda perfeita, né, que todo dia tinha uma vaca parindo, e lá com 335 dias de lactação, essas vacas secavam, ficavam 60 dias secas e iam parir novamente. 335 mais 60 dá 395, que seria um intervalo de parto aí de 13 meses. Então, para fazer essa conta, eu somo todos os dias de lactação das vacas, né? Então, aqui nesse caso, todo dia tinha uma parida. Uma vaca tem um dia de 10, outra 2, outra 3, até chegar lá aos 335. A soma aí é 56.280. Quando eu divido por 335, o DEL médio perfeito aí de uma fazenda com intervalo de 13 meses, com 330 dias de lactação, seria 168. Então, esse aí é o conceito do DEL. E ele é muito relacionado com a produção de leite. Então, aqui a gente tem o DEL mês a mês em uma fazenda leiteira. Então, a gente vê que ele sai de 160 aqui nesses meses e chega a 178. Ele é inversamente proporcional aí à produção de leite, porque a gente sabe que com o passar do tempo as vacas vão diminuindo a produção, se o DEL aumenta, o DEL médio aumenta, consequentemente as vacas vão produzir menos. E o intervalo de parto é quem diz isso, né? O DEL, teoricamente, aí, como eu comentei nesse slide, é a metade do período de lactação. Então, só que o DEL, no dia a dia, ele tem vários problemas, né? Ele só considera as vacas prenhes, como a gente pode ver nesse quadro, né? A gente tem 10 vacas vazias aí, somente uma prenhe. Então, o intervalo de parto previsto é 13, mas a gente tem um problema grave aí, porque tem muita vaca vazia na fazenda. Não avalia novilhas, né? As vacas ineficientes saem da conta, né? Porque ficam repetindo lá, ficam perdendo a gestação, toda hora a gente tem que recalcular. E sempre avalia a reprodução com atraso aí de 9 meses, né?
Então, o intervalo de parto é o reflexo da eficiência produtiva de 9 meses atrás, o realizado. E o previsto tem esses problemas que a gente comentou. Então, qual seria o índice que era capaz de predizer aí o intervalo de partos dentro da propriedade, né? Na verdade, é a taxa de prenhez que é composta por outros dois números. Então, a taxa de prenhez é fruto da taxa de concepção, que é quantos animais que estão prenhes daqueles animais que foram servidos, né? Que foram inseminados, cobertos ou implantados aí na transferência. Outro número muito importante, que não adianta nada, eu tenho lá 100 vacas, eu inseminei 2, emprenhei 1, tenho uma taxa de 50% de concepção, só que eu tenho 98 vacas paradas lá. Eu tenho que ponderar isso na conta, que seria a taxa de serviço. Quantos animais que foram servidos daqueles animais que eu poderia trabalhar? Quem são os animais que eu poderia trabalhar? Todos que estão acima do PEV vazios, e uma porcentagem daqueles que foram inseminados, mas que a gente sabe que não vão emprenhar, né? Então, seria o contrário da taxa de concepção. Os animais que não vão emprenhar, eles estão aptos também a serem servidos. Quando eu multiplico a taxa de concepção pela taxa de serviço, eu vou cortar aqui os animais servidos, né? Um em cima, outro embaixo. Vou ter lá quantos animais emprenharam daqueles animais que eu tinha para poder emprenhar. Então, esse é o número final aí que a gente olha para avaliar a eficiência reprodutiva nas fazendas, né? Outro número muito importante, a gente vai tratar agora, é a perda de prenhez. Então, a gente está emprenhando vaca, só que está perdendo, isso vai ter um impacto grande aí no meu intervalo de partos também. Então, essa propriedade que trabalha, ela trabalhou aí ferramentas para aumentar a taxa de serviço, né? Uma metodologia que a gente tem utilizado bastante nas fazendas, que é passar o bastão aí nos animais todo dia e observar aqueles animais ali que porventura tenham sido montados. Então, se ele foi montado, a gente avalia sinais secundários, palpa o animal se ele apresentou muco, a gente insemina. Isso tem potencializado muito a taxa de serviço nas propriedades. Então, vou comentar esse caso aí da propriedade que a gente atende. Então, aqui as taxas de prenhez, né, comparado de janeiro a junho dos anos aí de 2019 e 2020. Então, a concepção nessa fazenda, né, quantas vacas emprenhadas daquelas que foram inseminadas, era 37, foi para 39. E a taxa de serviço, que foi o grande número que realmente mudou, saiu de 57 para 71. Quando eu multiplico esses dois números, eu vou ter a taxa de prenhez, né, quantas vacas eu emprenhei a cada 21 dias, que esse número é medido a cada 21 dias. Então, eu saí de 21 para 28. Então, vamos tentar quantificar agora qual que é o impacto disso. Antes, queria apresentar os relatórios do IDEAGRE, aí, né, que a gente utiliza para poder fazer essas análises, fazer essa gestão. Então, aqui lá no ano de 2019, né, de janeiro a junho, aí, as taxas de serviço, a gente consegue observar aqui algumas diferencinhas de número pelo período que a gente tira aqui, a data ela varia um pouco, mas a taxa de prenhez de 22 em 2019 para a taxa lá de 29, até um pouco a mais que eu apresentei no gráfico, no ano aqui de 2020. Então, a taxa de prenhez ela é relacionada com o intervalo entre partos. Então, a gente tem essa fórmula aqui que prediz, através da taxa de prenhez, o intervalo entre partos, porém, essa fórmula ela tem lá fixados a perda de prenhez e o PEV, que são outros dois pontos importantíssimos para definir o intervalo de parto da fazenda. Então, essa fórmula aqui, ela considera lá 15% de perda de prenhez e 45 dias de PEV. É para poder calcular. Então, se eu tenho lá uma prenhez que era de 21, isso era 14 dias aí, 14 meses de intervalo entre partos. Quando eu mudei para 28, a gente conseguiu diminuir quase um mês e meio do intervalo entre partos, que representou aí um DEL sair de 185 para 190, 160. Então, por que ocorre esse aumento? Então, simulei aqui a fazenda, saindo aqui de 30 dias de DEL com a média de 30, chegando em 50 e secando lá os 300 dias com média de 21. Uma produção acumulada aí nos 300 dias de 10 mil litros, que seria uma média de 33,6 litros por vaca. Então, a receita aqui sobre o custo alimentar seria de R$ 1,19, né? R$ 2,00 menos 81 centavos.
A produção, né, por que ela aumenta? Ela sai aqui de 185 de DEL, onde a média é 32,3, e vai lá para 170, onde a média é 35,2. Então, cada vez que eu consigo subir um pouco aqui, diminuir o DEL, eu vou, consequentemente, aumentar a produção de leite até um limite aqui, né? Porque sempre as vacas vão ter por volta aí de 300 dias em lactação, um pouco mais. Então, o aumento foi de quase 3 litros de leite. Quando eu multiplico os 3 litros por 1,19, eu tenho por vaca, por mês, R$106 a mais de contribuição para a fazenda. No rebanho, no ano, de 280 vacas, R$350 mil. Com a produção total dessa fazenda de 3 milhões e 400, que nada mais seria multiplicar as 280 vacas por 33 vezes 365 dias, nós obtivemos aí uma lucratividade a mais em torno de 10 centavos, muito representativa aí no montante final que uma fazenda consegue arrecadar. Então, 350 mil dividido por 3 milhões e 400. Então, qual que foi o fruto desse trabalho de observar cio lá, passar bastão todo dia na propriedade, inseminando mais vacas daquilo que a gente estava conseguindo anteriormente? Foi uma margem de 10 centavos. Então, bastante coisa. Qual que é o impacto econômico em leite por hectare por ano, né? Então, aí, um aumento de 2,9 litros. Então, as 245 vacas produzindo aí 711 litros, vezes o ano, 260 mil. O impacto na produção de leite por hectare, dividindo 259 por 125, de 2.075 litros. Vezes uma margem de contribuição aí de 25 centavos, esse cara teria lá mais R$500, R$520 por hectare por ano de lucro por hectare, somente trabalhando aí um dos indicadores que compõem a taxa de prenhez. Outros fatores aí que a gente vai comentar um pouco mais rapidamente, né, que afetam a concepção, estão a nutrição, o estresse térmico, o período de transição, as condições sanitárias que a propriedade tem, e outros, né, que a gente consegue também gerenciar com o uso do IDEAGRE. Aqui, nesse caso, uma propriedade, essa mesma propriedade que a gente está falando, a gente mostrando a concepção por touro aqui, né, paguei os nomes dos touros, mas temos aqui um touro com 31 tentativas, emprenhando 40%, enquanto temos outro touro aqui com 37 tentativas, emprenhando 61%. Então, é muito importante também a gente gerenciar isso no dia a dia, e a gente pode contar aí com vários relatórios do IDEAGRE, onde a gente pode colocar touro, inseminador, momento, se o sêmen é sexado ou convencional, a gente consegue observar quais que são as variações entre esses pontos, bastante importante aí no dia a dia. E tem uma ferramenta aí também, que é o dashboard aí do IDEAGRE Análise, né? Onde a gente pode acompanhar aqui o DEL, o período de serviço, o que está acontecendo no dia a dia da propriedade aí, atualmente, para a gente poder saber se a gente está bem, está mal, se a gente precisa intervir ou continuar com os manejos da forma como vem sendo feitos. Era isso, espero ter ajudado. Sempre gerenciar para poder intervir aí. E quem não mede nada não consegue mudar a sua realidade. Então, contem com o nosso apoio aí e utilizem bastante a ferramenta. Um abraço.